obras dela. A primeira é Memórias de um Suicida, e a gente vê a data 1955, e ela nasce em 1900. Então, a primeira obra dela, 54 anos após o seu nascimento. Porém, ela escreveu isso muito jovem. Inicia essa obra antes de 1926, porque em 1926 a obra já estava pronta, uma parte. A Claudete vai explicar o resto. E ela diz também nas obras dela que Memórias de um Suicida, Nas Telas do Infinito e Amor e Ódio, em 1930 já estavam prontas. Só que a publicação a gente vê que é bem depois, né? Ela já tinha 54 anos quando começa a publicar as suas obras. Daí a gente tem Tragédia de Santa Maria, Nas Voragens do Pecado, Devastação Invisível, Ressurreição e Vida, Dramas da Obsessão, Recordações da Mediunidade, e continuando, A Família Espírita, Evangelho aos Simples, Contos Amigos, e daí continua. Não são muitas, e todas essas obras ela recebe a instrução de Bezerra de Menezes para que sejam publicadas pela FEB. E Bezerra, ele foi presidente da FEB durante 2 mandatos, então aí tem a confiança dele na FEB, né? E também, como ela vinha trazendo uma obra, Memórias, eu acho que não poderia vir de outra editora, senão da própria FEB, para avalizar essa obra, para estar colocando assim, empoderando, né? Vamos dizer, a obra. E aqui são os amigos da Dorival, amigos de peso, né? Charles, Camilo Castelo Branco, Bittencourt Sampaio, Leon Denis, Bezerra de Menezes e Leon Tolstói. Tirando o Bittencourt Sampaio, ela escreve as suas obras através dessas outras personalidades. E mesmo aqui eles não assinam, essas obras foram inspiradas por eles, principalmente o Dr. Bezerra e o Charles. E nós vamos conhecer quem são eles. O Dr. Bezerra a gente conhece, né? Dr. Bezerra, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Ele desencarna no ano que a Dona Ivone nasce. Ele desencarna em abril e a Dona Ivone nasce em dezembro. Então, ele fica ali com a pupila dele desde novinha assim. As obras dele. Dramas da Obsessão. Dramas da Obsessão, A Tragédia de Santa Maria e Nas Telas do Infinito. O Dramas a gente vai falar um pouquinho sobre ele. A Tragédia de Santa Maria é um assassinato que ocorre nessa fazenda, tem toda a trama. E esse último aqui é de Bezerra e Camilo. É uma história do Dr. Bezerra e a outra do Camilo. Essa história do Dr. Bezerra acontece no Rio, enquanto o Dr. Bezerra estava vivo. Então ele vem contar depois essa história e ele participando da história. Então vamos falar um pouquinho do Dramas da Obsessão. Essa obra é para alertar aos médiuns. O Dr. Bezerra deixa bem claro, né, sobre a mediunidade, a importância e a responsabilidade. Tanto é que ele inicia o livro com um alerta, uma advertência. E olha o que ele nos fala. Sabido é entre espíritas fiéis aos seus princípios que todos os homens são médiuns, ou pelo menos possuem a possibilidade de se deixarem influenciar pelas individualidades invisíveis, sejam estas esclarecidas, medíocres ou inferiores. Porque o nosso contato com o anjo da guarda também é uma mediunidade, né? A gente só lembra de obsessores, mas e aqueles que nos inspiram para o bem? Às vezes a gente esquece. E
E ele vem falando que todos nós somos, em vários graus, né? Desde pela intuição e até aquele médio ativo, como é o caso da Dona Ivone. E Bezerra ainda fala mais, que a mediunidade é um sexto sentido, um dom natural do indivíduo, né? Seja homem, seja mulher. Então, não tem que se assustar, é uma coisa natural. Continuando no Dramas, esse livro é composto por 2 histórias baseadas em fatos reais e com preciosos ensinamentos sobre a lei de causa e efeito. Então, no momento do livro presente, eles contam o que está acontecendo e as causas pretéritas, por que aquilo está acontecendo. E daí é o desenrolar da história. E os assuntos tratados, lógico, dramas da obsessão, fenômenos da obsessão. As ligações de ódio e vingança que se estabelecem entre as criaturas e o suicídio. Só que eu esqueci de colocar aqui que também tem as ligações de amizade, de amor ao próximo. Porque a segunda história é uma história de amor, de amizade, é o amar ao próximo realmente. Ela vem mostrar isso, quanto ela consegue ajudar outra pessoa e crescer junto com ela, um amor desinteressado. E a primeira a gente vai falar um pouquinho mais. A primeira história, no caso do Leonel, a sua família e os perseguidores, que são os judeus aí do plano invisível, os obsessores, né? E Dr. Bezerra conta que ele atendia num posto de socorro junto ao espírito Bittencourt Sampaio. O Bittencourt era que organizava o centro, a casa, né? E o Dr. Bezerra estava no centro, num apoio, mas junto daquele centro também. E nessa época, o assistente do Dr. Bezerra era o Roberto. Esse Roberto, nós vamos encontrar ele na obra da Dona Ivone e outros livros. Por quê? Porque é um espírito muito querido dela. E olha a descrição que o Dr. Bezerra passa desse jovem, né? Jovem entidade, amável, humanitária, fora médico abnegado em sua última existência, portador de fina educação social, especialista em casos pertinentes ao suicídio. Por quê? Como seu resgate ou preparação de um passado que igualmente se arrojara a esse ato. E um fato interessante do livro, devido à ajuda desse assistente, nesse caso do Leonel, ele recebe aí uma estrelinha a mais e é concedido a ele a oportunidade de estar com a Dona Ivone na fase recentista dela, porque ele fora médico. Então agora ele vai passar a receitar através da Dona Ivone, ele e outros médicos também. Mas só por mérito dele, deste caso. E como começa a história? Começa com um pedido de ajuda através de uma carta que chega para um dos médiuns do centro. Na carta dizia que o casal tem 10 filhos, né? Não cultivavam a prece, não tinham nenhum sentimento religioso e por isso sofriam fáceis assédios das trevas. Porque o Dr. Bezerra fala também que a família tinha muitos médiuns sem educação, sem estudo, então foram presas fáceis para esses obsessores. O pai se suicidara e 10 meses depois a filha. A família ficou, desajustada. Qual que era o cenário da casa, então? Quem estava na casa? Os 2 suicidas, Leonel e Alcina, a família e os obsessores. Quem são eles? Timóteo Aboab e seus 3 filhos. Como que ele fica sabendo? O Dr. Bezerra manda os seus assistentes até a casa para saber o que está acontecendo. Ele recebe a carta, mas tem que investigar, para poder ajudar, você tem que conhecer a causa. E o Roberto e mais um vão lá e trazem
o cenário da casa. E o resto da história, vocês vão ter que ler o livro, porque eu não posso contar tudo. Tem que deixar uma pontinha de curiosidade. Mas vale muito a pena, viu? É muito bonito esse caso. Bom, agora o outro amigo da Dorival, né? Leo Tolstói. Lá em cima está o nome dele, por favor, leiam. Ele também escreve 2 livros através da mediunidade de Dorival. O primeiro, por favor, Ressurreição e Vida, e o outro é Sublimação. Na verdade, ele escreveu tudo, só que na hora de montar, eles fizeram o primeiro livro e iria ficar muito longo, e eles tiram alguns casos. Daí tinha os 4 casos dele lá, o Charles falou, vou escrever também. Daí juntou em um outro livro os contos do Tolstói, mais o do Charles. Daí nós vamos falar um pouquinho sobre esse livro, Ressurreição e Vida, que já fala, né? Ressurreição. Essa obra é em comemoração ao centenário do Evangelho segundo o Espiritismo. Ela reúne 6 contos e 2 romances curtos, sendo um testemunho sobre a imortalidade da alma e que transmite ensinamentos sobre o psiquismo humano, reencarnação e obsessão. Tem alguns temas que são recorrentes nos livros da Dorival, né? A obsessão é um deles. E como que ela traz essa história, né? O Wagner falou um pouquinho que ela é levada ao mundo espiritual, e lá ela neste caso, né, ela é levada à Rússia antiga, e ela vê as cidades, as vestimentas, os costumes, até tem um bule de chá deles específico da Rússia. Tudo isso para ela se ambientar, para na hora de receber a obra, ela saber do que se trata, porque às vezes fala isso, né? A pessoa nem sabe o que é, né? Fala, será que eu entendi certo ou entendi errado? Então ela já viu, e aí ela faz certinho. E aqui é uma passagem do Tolstói que ele fala, se ele conseguir acalentar um coração, uma alma, dirigir para esse evangelho, ele vai ficar feliz. Então aí é o propósito da obra dele. Para que ele escreve? Né? Vem fazer um monte de contos com moral, com espiritualidade, porém, qual que é o propósito do Tolstói? É isso, ajudar as pessoas, mesmo que seja uma só, que é o que ele fala aí. E daí eu coloquei, só para exemplificar, o capítulo 1 da obra fala sobre Zaqueu. O Zaqueu está numa palestra no plano espiritual e contando como foi o encontro dele com Cristo e o dia do Calvário. É bem bonito da gente ler. E ele relata também o encontro dele com Paulo, porque Zaqueu ele ia atrás dos discípulos, né? Mas eles, meio assim com Zaqueu. E o Paulo já acolhe melhor, e daí a história segue. A próxima história que eu coloco aqui é o sonho de Rafaela, que é para acalentar o coração das mãezinhas que devolveram seus filhos à pátria espiritual. Esse capítulo aí é dedicado a elas. E tem um outro capítulo também, que é o Paralítico de Kiev, que daí eu conto, maravilhoso. Vale a pena a leitura. Agora chegamos em outro amigo, Charles, que foi pai na existência anterior da Dorival. E ela descreve como amigo desvelado que ha sido anjo bom de nossa vida. E quais as obras do Charles? Amor e Ódio, Nas Voragens do Pecado, Cavaleiro de Lumières e o Drama da Bretanha e também Sublimação. Os 3 do meio é a trilogia que a nossa amiga vai falar depois do intervalo. E eu vou falar um pouquinho sobre o Amor e Ódio. Esse livro é
dedicado à juventude brasileira na comemoração do centenário do Livro dos Espíritos. O outro era o centenário do Evangelho. Agora esse daqui é do Livro dos Espíritos. E ele intercala romance com realidade. Não é uma ficção na obra. Aliás, nenhum livro é a ficção, né? Nenhum é ficção. Porque eles trazem ali a realidade do plano espiritual para a gente estar aprendendo, conhecendo. O protagonista é o Gaston de Saint-Pierre. Ele era um fidalgo e foi acusado de crimes que não cometeram, o que resultou seu injusto degredo, né, o exílio na Guiana Francesa. Gaston era muito culto, ele escrevia poemas, ele compunha músicas, letras, ele compunha até discursos. Tinha as autoridades lá da época, vinham pedir para ele escrever os discursos. Então ele era muito intelectualizado, mas faltava, não a moral, mas faltava espiritualizar-se, né? E foi nesse degredo que ele conseguiu essa espiritualização. E às vezes a gente acha, né, nossa, resultou num injusto degredo, mas aos olhos de Deus não foi injusto. E para ele foi muito bom, porque ele cresceu como espírito imortal que somos. E ele foi aluno do professor Denis Arquivalho. Quem conhece o professor é o nosso Allan Kardec. Mas ele foi aluno do professor mesmo, ele era pupilo do professor Rivalho. E quando ele estava na Guiana Francesa, lá no exílio, o professor, agora Allan Kardec, manda para ele o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. E daí, como ele já havia se evangelizado através do Novo Testamento, que um padre lá era dele e mandava, agora ele também entra na doutrina espírita e daí fecha o círculo dele, né? É muito bonita essa história de amor e ódio, porque ele vivia na França, né? Toda pompa, e ele vai para a selva, porque nessa época, 1860 mais ou menos, era o quê? Era uma selva, né? A Guiana. E ele também na prisão não ia estar no meio do povo, né? Ele ia estar bem na beiradinha. Agora, o próximo amigo é o Camilo Ferreira Botelho Castelo Branco, nosso Camilo. Ele escreve Memórias de um Suicida, que a Claudete vai falar daqui a pouco, e o outro caso, Nas Telas do Infinito. E interessante desse segundo é que o Dr. Bezerra escreve sobre o Rio de Janeiro, né? E o Camilo sobre um castelo em Portugal. Então a gente vê o regionalismo do espírito. O Dr. Bezerra puxou para o Rio e o Camilo para a terra dele, Portugal, né? Um castelo. E vamos falar um pouquinho aí do Memórias, né? Porque não tem como não falar. Um tratado sobre o suicídio, um dos maiores tesouros que a humanidade com Jesus trouxe para a crosta terrestre. Isso são palavras de um membro da FEB. E não só dele, esses elogios, mas como de muitos outros, né? E a gente tem que ver a beleza da obra, porque a gente vê eles chegando no vale, né? E saindo do Hospital de Maria completamente transformados. Então a obra é de um alerta, mas é de um consolo muito grande. E está entre os 10 melhores livros escritos no século XX. E a Dona Ivone também escreve da lavra dela sem nenhum espírito assinar, só que ela deixa bem claro que ela foi inspirada, intuída a escrever todos esses livros, mas eles não assinam. Mas ela fala que Charles e Dr. Bezerra jamais abandonaram. Olha lá, cumprimos ordem do além apenas como instrumentação que fomos das intuições positivas de amigos espirituais. Como?
Charles, Bezerra de Menezes, Leon Denis, Inácio Bittencourt e Leon Tolstói, que nos assistiram durante a tarefa, levando-as a compilar recordações e experiências. Diz que o Dr. Bezerra vinha e falava, aquele caso, daí ela escrevia. E aquela parte do Evangelho, ela colocava a partinha do Evangelho e escrevia a história, né? Então, não foi mediunicamente, mas... E ela fala que como médium jamais agimos pela livre vontade dela, porque isso são palavras dela, por isso que está escrito dessa maneira. E serão fortemente acionada pela vontade positiva das entidades amigas que a dirigir. Vamos falar um pouquinho de devassando invisível. Tudo que está escrito aqui é de acordo com os códigos doutrinários espíritas. Ela era fidelíssima ao espiritismo, a Kardec. E ela ainda conta que além do túmulo, né, deixou de ser uma sensação para ser uma sequência da vida dela, de tanto que ela estava do lado de lá em desdobramento, ou mediunicamente, que ela nem sabia depois dizer se ela estava aqui ou estava do lado de lá. E a gente também vê o Divaldo falando isso, o Chico. Divaldo conta quando ele trabalhava lá ele foi funcionário público, né? Quando chegava alguém para atender, ele perguntava para a amiga, você está vendo? Se não estiver vendo, eu não vou atender, né? Daí quando ela falava, não, pode ir, ele levantava e ia. E é mais ou menos o caso da nossa Dona Ivone. E esse é outro amigo dela, Chopin. E a primeira vez que ela encontrou, ela foi levada até ele mais ou menos no ano de 1931. E ele estava tocando um piano diferente, ela fala que era um piano maior. E enquanto ele tocava, ao seu redor a paisagem se transformava e remetia à antiga Polônia, porque era a terra de coração dele, né? Ele tinha aquela memória afetiva, era a casa do pai. E eles ficaram muito amigos. Esse foi o primeiro encontro, mas ele visitava ela sempre, ela sentia o perfume, ela sabia até qual era o perfume dele. Chegava o perfume, ela já sabia que ele era o seu amigo. E eles ficaram tão amigos que ela homenageia ele, escrevendo seus artigos no Reformador com o pseudônimo de Frederico Francisco, por conta do Chopin. Daí eu achei um artigo na revista do Reformador de junho de 78, Obsessão, e está lá Frederico Francisco. Esses daqui são contos também que ela escreve, tudo embasado, tudo permitido e inspirado pela espiritualidade. E ela escreve eles muito antes, mas a publicação deles, para variar, também foi mais para frente. Aqui ela escreveu entre 1964 e 71, e faz pouco tempo que a FEB reuniu eles de novo para estar publicando. Esse daqui não tem assinatura, é ela mesma. E agora, a cereja do bolo. Esse é o único livro que não é publicado pela FEB. Ele é da editora Lorenz, né? E o nome dele é lá, Um Caso de Reencarnação, Hebe Roberto. Nas obras dela, como eu disse, apareceu o Roberto. No Memórias do Suicida também tem o Roberto. E na trilogia, que a Silvana vai falar, também tem o Roberto, em outra roupagem, com outro nome. Por isso que é um espírito tão querido da Dona Ivone. E nesse livrinho aqui, ela conta o antes, as histórias, tudo que ela passou. E quando ela estava encarnada, ele também estava. Só que não foi permitido eles se encontrarem, embora o amor entre eles era muito grande. E esses artigos foram publicados na revista, né? E a editora compilou os 4 meses aí que foram publicados e fez um livrinho. Já deu? Então é isso, já terminando.
Dona Ivone fala, se o livro for bom, bem escrito, educativo, edificante, estamos diante de um mestre que leciona teses que nos educarão ou nos iluminarão a mente, o coração, os atos e a própria vida. E a vida da Dona Ivone foi um livro bom, porque ela veio para iluminar a mente, reeducar e coração, os atos e a nossa própria mente. Então a Dona Ivone é o nosso livro bom. Gratidão a Dona Ivone. Muito obrigada pela atenção. Espero que vocês tenham ficado assim com uma pitadinha de querer saber mais da Dona Ivone. E ela está aqui com a gente hoje também.